1 ao 3. São apenas 3 versículos, mas com uma incrível profundidade. Na minha tradução, está escrito assim: esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão, temerão e confiarão no Senhor. Meu Pai amado e querido, está aqui a Tua palavra, meu Pai. Nós queremos, meu Pai, pedir que o Senhor venha tomar a nossa mente e que ela esteja cativa com o céu. Nós não queremos nos preocupar com mais nada, meu Pai, nesse momento. Nós queremos voltar a nossa mente agora para a palavra do Senhor. E que o Teu Espírito Santo, Ele venha ter liberdade para nos ensinar, meu Pai. Que Ele venha trazer, meu Pai, essa palavra revelada ao nosso coração. Que não seja eu, Senhor, mas que seja o Senhor através de mim. É o que eu te peço no nome poderoso de Jesus. E toda a igreja que concorda, diga amém. Aleluia. Amados, eu estava meditando nesse texto, já tem um tempo já que eu tenho refletido sobre esse tempo, e essa palavra me chamou a atenção: esperar no Senhor. Como é difícil esperar algo acontecer. Às vezes a gente quer que o resultado aconteça rápido. Às vezes a gente quer uma resposta de uma oração, nós apresentamos a Deus a nossa necessidade, nossa causa, e nós queremos a resposta o mais rápido possível. E o tema da mensagem é aprendendo a esperar no Senhor. Nós precisamos de desenvolver esse aprendizado diariamente na nossa vida. Existe um tempo determinado para cada coisa. É preciso saber esperar, pois tudo tem um tempo certo para acontecer. Então, nesse texto que Davi, ele escreveu nesse salmo, ele estava vivendo uma condição difícil na vida dele. A Bíblia diz que ele estava num lago horrível. Eu fiquei tentando imaginar o que seria um lago horrível, um charco de lodo, um tempo difícil na vida dele. Ele não estava vivendo ali num lago bonito, colorido, cheio de flores, árvores, passarinho, um peixe para pescar, o canto do sabiá. Não, ele estava vivendo num lago horrível, um tempo muito difícil na vida dele. E nesse tempo difícil, ele precisava de desenvolver o aprendizado de esperar. Ele estava num charco de lodo, em lama profunda. E quando isso vem na minha mente, eu penso que é um tempo de algumas limitações. É um tempo difícil, um tempo de dor, um tempo de luto, um tempo de sofrimento. É um tempo que a pessoa precisa de desenvolver um aprendizado. Eu escrevi aqui algumas coisas aqui. Ele estava passando pela prova. Era um lugar de sofrimento, de angústia, de tristeza, um lugar de medo, um lugar de, às vezes, um problema que acontece na vida da gente. Às vezes o Senhor está querendo nos ensinar alguma coisa, e Ele vem trazer algo para poder nos ensinar. E o que Davi fez? Ele esperou no Senhor. Ele não estava esperando em outro lugar. Existe um lugar certo para esperar. Esperar no Senhor. Às vezes a gente espera em pessoas, nós atribuímos algum milagre na nossa vida em outra pessoa, nós depositamos a nossa confiança às vezes no empréstimo bancário. Estou lá com um problema financeiro, não consigo esperar em Deus, vou lá e quero resolver as coisas no meu tempo. Porque existe 2 tempos distintos: o nosso tempo, que é o tempo Cronos, e o tempo de Deus, que é o tempo Kairos. Nesse nosso tempo, no tempo Cronos, nós conseguimos resolver algumas coisas às vezes com a nossa própria decisão, com a nossa própria intervenção, e às vezes decidimos de forma errada, de forma antecipada. Quando nós aprendemos a esperar em Deus, Ele vai trazer a resposta certa. Ele vai trazer e vai estabelecer o tempo dele, que é diferente, que é o Kairos, é o tempo de Deus. Nesse tempo de Deus, nesse Kairos, esse tempo não depende da nossa intervenção,
da intervenção humana. O tempo é de Deus. A palavra de Deus fala que um dia para o Senhor como se fosse 1000 anos, e 1000 anos como se fosse um dia. Então, se Ele quiser resolver rápido, Ele vai resolver. Se Ele não quiser resolver rápido, Ele vai esperar. E eu tenho que aprender a esperar o tempo correto de Deus. Aleluia! Quantos aqui têm esperado o tempo correto de Deus? Quantos aqui precisam aprender a esperar esse momento? E o entendimento que eu tive aqui é que a paciência tem que entrar no meio, né? Se eu tiver paciência para poder esperar, a paciência requer tempo, requer perseverança. Então muitas coisas vão acontecer no tempo dele. E eu descobri, queridos, que eu tenho uma incrível dificuldade em esperar alguma coisa acontecer. Eu quero que as coisas aconteçam o mais rápido possível. Quer me deixar num momento difícil é ter que enfrentar a fila de banco, por exemplo, né? Hoje em dia nós temos os aplicativos bancários que têm nos abençoado muito, mas eu lembro que eu já entrei na fila de banco e tinha lá o tal do caixa rápido, que nada de rápido tem, é um caixa que mais demora, todo mundo passa na frente. Tem um cliente bancário, tem a pessoa que está na melhor idade, que tem toda a preferência, e ali a gente tem que trabalhar o nosso tempo. No trânsito, por exemplo, eu tenho uma extrema dificuldade em andar atrás de alguém que está um pouco atrasado, um pouco mais devagar, que às vezes não está com a mesma pressa do que eu. Teve um dia que eu parei assim na rotatória, eu estava esperando o carro da frente ir, e eu cometi um pecado gravíssimo. Eu falei com a minha esposa assim: deve ser mulher que está dirigindo. E não era, queridos, o tempo era homem, o homem estava meio lento ali, devagar, né? E eu cometi essa falha de achar que a mulher era mais lenta, mas não é. Então eu descobri que eu tenho essa dificuldade de poder esperar, e esperar as coisas de Deus acontecer também é difícil. Às vezes nós esperamos um casamento para aquele que está solteiro, ele espera e deseja o seu parceiro que vai poder caminhar junto no mesmo propósito, e às vezes acelerar o processo pode trazer um problema na vida dele. A solução de um problema, às vezes nós dependemos e queremos solucionar um problema. Meu retorno ficou um pouco ruim aqui, não sei porquê. Mas então, às vezes nós queremos antecipar algo, e isso pode trazer alguma consequência desagradável na nossa vida. Aleluia! E quando a gente olha para esse tempo de Deus e sobre o tempo do homem, eu percebo que o Senhor aqui, Ele faz uma separação daquelas pessoas maduras, daqueles que são homens de verdade, e dos meninos, daqueles que têm pouca maturidade. E quando eu falo de homens e meninas, não estou falando do sexo, eu estou falando de um tempo, de um amadurecimento. Aleluia! Então o Senhor às vezes vai trazer algum não para a gente. Às vezes Ele vai responder uma oração minha, falando: não, eu não vou te abençoar nisso, eu não vou realizar isso. E olha só para você ver, lá em Gênesis 2, no verso 16 e 17, o Senhor falou assim, ó: não comas da árvore do conhecimento do bem e do mal. Às vezes a gente quer receber o sim de Deus, mas às vezes Ele vai dizer não, vai dizer para esperar um pouco mais. Em 2 Coríntios 12, no verso 8 e 9, olha só o que Paulo ele pede. Ele pediu para o Senhor 3 vezes tirar o espinho que ele tinha na carne, mas o Senhor falou assim: eu não vou tirar, a minha graça te basta, Paulo. O meu poder, ele vai se aperfeiçoar na sua fraqueza. Então tem momentos que o Senhor vai falar não, e nós precisamos de ter maturidade para entender que o Senhor está falando não. Eu lembrei daquele texto que Jesus, ele pede para o Senhor assim: Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice, mas contudo que seja feita a tua vontade e não a minha. E o Senhor não respondeu conforme às vezes ele queria, mas com a vontade do Pai, com a vontade do Senhor. Então será que aquilo que eu tenho apresentado para Deus é vontade do Senhor?
Será que eu vou ter que caminhar um pouco mais para receber às vezes uma resposta, para Deus abençoar alguma área da minha vida, para trazer às vezes a provisão, para trazer a cura, para trazer a manifestação da tua glória e do teu poder na minha vida? Às vezes nós vamos ter que esperar um pouco mais. E esse processo de espera, em alguns momentos, ele pode ser doloroso, ele pode ser um pouco desagradável. Não é bom esperar as coisas. Eu estou fazendo um exame de saúde, um desconforto que eu estou tendo intestinal, e o médico solicitou alguns exames, alguns não, vários, né? E às vezes a gente leva querendo assim, eu quero receber um diagnóstico, quero apresentar aqui para o médico, quero que ele me dê a resposta rápido, tem que marcar o retorno, tem que esperar, e às vezes acaba gerando alguma ansiedade. Sabe aquela ansiedade que vem consumindo a gente querer a resposta rápida? Mas o Senhor, Ele fala: não se preocupeis com coisa alguma, não fiquei ansiosos por coisa alguma, viva cada dia de uma só vez, a cada dia tem o seu cuidado. Então o Senhor, Ele trabalha de uma forma diferente da minha e com a sua, amém? Gênesis 37, aleluia. Obrigado, Jesus, nos ensina a esperar em Ti. Gênesis 37, verso 1. Habitou Jacó na terra das peregrinações. Nós vamos caminhar até o verso 11. Verso 2, por favor. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos, sendo ainda jovem. Acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles ao seu pai. Ora, Israel amava mais a José do que a todos os seus filhos, porque era um filho da sua velhice. Ele fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, os seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar-lhe pacificamente. Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos. Por isso o odiaram ainda mais. Pois lhe disse: rogo-vos, ouve este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós? E sobre nós dominarás realmente? E com isso tanto mais o odiavam por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Teve ainda um outro sonho, e o referiu aos seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e as 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando o que o seu pai e os seus irmãos, contando-o a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse: que sonho é esse que tivesse? Acaso viremos eu e tua mãe e teus irmãos inclinar perante ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Na minha tradução diz aqui que o pai, depois do segundo sonho, ele começou a pensar, a meditar naquilo que José estava dizendo. Então nós temos aqui um exemplo de uma pessoa que teve que aprender, que teve que desenvolver o aprendizado de esperar em Deus. José lhe carregava uma unção diferente. A Bíblia diz que José, com 17 anos de idade, ele já estava apacentando um rebanho de cabras e ovelhas. José, ele não estava parado
Se fosse no tempo de hoje, no WhatsApp, no videogame, na televisão, ele tinha outras preocupações, outras tarefas. Ele estava desenvolvendo aquilo que o Senhor tinha derramado sobre a vida dele. Ele estava desenvolvendo os talentos que o Senhor havia confiado. Ele estava multiplicando, ele estava cultivando, fazendo crescer. Ele não estava esperando a promessa acontecer do nada. Ele já estava ocupado, ele tinha compromisso, tinha tempo, tinha horário. A Bíblia diz que José, ele amava ele de uma forma diferente. Antes de entrar no amor a José, outra característica que José tinha é que ele levava para o seu pai aquilo que os irmãos faziam de errado. Ele não admitia o erro na vida de outras pessoas, no ambiente que ele estava. Ele denunciava o pecado, ele carregava essa marca, esse caráter. Ninguém perto de mim vai fazer nada errado. E às vezes aquilo poderia gerar algum transtorno entre os irmãos, que começavam a olhar de forma diferente, né? Quem é esse pirralho para poder denunciar o que nós estamos fazendo de errado? Às vezes estava lá cuidando do gado, da criação. Às vezes os irmãos dele estavam lá morcegando no trabalho, estava chegando atrasado, estava promovendo alguma coisa ali que não agradava o pai. Então ele manteve a sua lealdade ao seu pai. Ele estava honrando o seu pai. A palavra de Deus nos ensina, né? Que os filhos têm que honrar o pai e mãe, para que te vás bens e para que os teus dias se prolonguem na terra. Então ele estava exercendo ali um aprendizado de honra ao pai. José, ele aprendeu a honrar o pai. Ele tinha essa característica da lealdade. Ele denunciava o pecado. Então a Bíblia diz, lá no verso 3, que José, ele era um filho mais amado entre os seus irmãos, e o pai dele resolveu dar a ele uma túnica colorida. O texto aqui estava falando de uma outra expressão, né? Com mangas compridas, mas alguns teólogos, eles associam aquela túnica de José às roupas utilizadas pelas pessoas da realeza. Então as pessoas que eram da família de reis, eles utilizavam roupas diferentes, coloridas. Pensa José entre todos os seus irmãos com aquela roupa colorida. É a roupa que destacava mais, ele estava em evidência, ele estava sendo promovido. O texto diz que ele era mais amado. O pai dele, Jacó, tinha um apreço, um carinho, um valor a mais pela vida de José. Sim ou não? Ele tinha uma túnica colorida. Ele era uma pessoa diferenciada. Ele carregava algo no seu interior. Ele era diferenciado, ele era escolhido, ele estava em destaque, ele era o favorito, ele estava em evidência, ele era especial, ele possuía dons, ele possuía talentos, ele era bom no que fazia, ele carregava uma marca diferente. Que marca nós temos carregado? José, ele era excelente, ele carregava uma unção maior do que as pessoas que estavam no seu lado, e por isso ele foi escolhido. Uma pessoa que possui tantas qualidades como José, eu fico pensando, às vezes a gente pensa assim, a pessoa ela rompe em tudo que faz, tudo que ela faz prospera, tudo que ela põe a mão cresce. Às vezes a gente pensa assim, esse cidadão não vai ter problema nenhum mais. Ele vai ser abençoado em tudo que ele faz, as pessoas vão aplaudir ele, vão querer o bem dele. E quando nós olhamos para as Escrituras, nós não vemos que é assim. Quando José ele foi colocado em destaque, quando alguma coisa apareceu na vida dele diferente, quando ele conseguiu demonstrar que ele tinha valor para algo, os irmãos dele começaram a invejar e a odiar. Isso não acontece só na vida de José, queridos. Isso acontece na vida de todos aqueles que têm a túnica colorida. Às vezes Deus colocou algo em você, Ele te deu uma túnica colorida, Ele colocou você em destaque. Às vezes você sabe fazer alguma coisa, você está em evidência, você é bom naquilo que faz.
E às vezes o inferno vai se levantar para querer destruir o sonho que o Senhor colocou na tua vida. E nós devemos aprender e desenvolver esse aprendizado de esperar no Senhor, de esperar o tempo correto, de não querer antecipar, de não pegar nenhum atalho. Aleluia! Seus irmãos o odiaram, invejaram e não conseguiam lhe falar de uma forma amigável. Lá no verso 4 diz isso. José estava no seu ambiente ali que ele foi crescido. Ele vivia junto com seus irmãos. E os seus irmãos começaram a pegar no pé dele, a olhar de uma forma diferente. Isso pode acontecer dentro de casa, isso pode acontecer no trabalho, isso pode acontecer na escola, isso pode acontecer na igreja. Em vários lugares, às vezes as pessoas vão olhar para a túnica do outro, vão querer a túnica do outro. Mas o Senhor escolheu José. Ele escolheu José com esse propósito específico. E lá no verso 8, o texto diz que eles odiavam cada vez mais por causa de um sonho que José teve. Na verdade, ele teve 2 sonhos. Ele compartilha esse sonho com seus irmãos, compartilha com seus pais. E essa palavra sonho aqui, ela está relacionada a uma palavra halom, que significa sonhar profeticamente. Então a raiz dessa palavra aqui no hebraico significa sonhar profeticamente. Ele não teve um sonho qualquer, não era uma coisa que ele estava vivendo, que ele teve uma lembrança. Não, o sonho que ele teve foi profético. Ele tinha um sonho ali de governo. Deus deu uma visão profética daquilo que ia acontecer lá na frente na vida dele. Então ele tinha uma unção de governo. Ele era diferenciado. Ele ia governar sobre os seus irmãos. Ele ia estar em evidência em alguma área da sua vida. E a Bíblia diz que eles o odiaram cada vez mais. E lá no verso 18 ao 20, o texto diz que eles começaram a planejar a sua morte. Quando eles viram José chegando, a mão do seu pai para lá levar comida para eles, eles disseram: lá vem o sonhador, lá vem o sonhador. Eles decidiram matar o sonho que o Senhor tinha na vida de José. Eles queriam interromper aquele propósito que o Senhor tinha na vida de José. Eles queriam neutralizar aquilo que o Senhor tinha derramado sobre a vida dele. A cabeça de José estava a prêmio. Eles queriam matar, sufocar o plano de Deus. Mas quando o Senhor ele tem uma promessa na vida de alguém, Ele cumpre, queridos. Se Ele te deu uma promessa, se Ele te deu uma palavra, Ele é fiel para cumprir. Ele não mente, Ele mantém a sua fidelidade. Eu creio que a promessa que Ele tem na sua vida, Ele vai cumprir em nome de Jesus. Quando nós discorremos no texto, nós descobrimos que José ele é vendido por 20 moedas de prata. Era o preço que custava um escravo. 20 moedas, algo sem valor alguém. As pessoas que estavam perto de José não tinha nenhum valor. José não valia mais do que 20 moedas, mas ele carregava algo dentro dele que poderia abençoar a vida de muitas pessoas. É o que Ele faz comigo e com você. Às vezes para algumas pessoas nós não temos valor, mas para Deus nós temos um valor. Nós somos muito importantes. Então eu creio que o Senhor, Ele valoriza aquilo que nós carregamos. Às vezes nós carregamos, uma palavra. Às vezes Deus coloca pessoas em lugares específicos, com talentos específicos, de administração, às vezes um projeto de vida. Às vezes Deus coloca algo na sua vida, às vezes um dom de cantar, de ministrar a palavra, de administrar algo, de administrar riquezas, de conduzir pessoas, de treinar pessoas. Às vezes no seu trabalho, às vezes Deus coloca um valor na sua vida e quer ver um inferno se levantar enquanto a gente se posiciona de uma forma correta. Quando nós defendemos aquilo que o Senhor coloca na nossa vida,
Quer ver o inferno se levantar? É você defender os princípios da palavra de Deus. Quando você defende os princípios da palavra de Deus, quando você se posiciona de forma coerente com a palavra, quando você valoriza aquilo que está escrito na Bíblia, principalmente quando você se posiciona contra a sexualidade, por exemplo, o inferno inteiro se levanta. Vão querer arrancar sua cabeça, vão querer jogar você na cova dos leões. Eu tenho visto o pastor André Valadão ser perseguido por uma palavra que ele carrega, por estar defendendo a igreja, por estar defendendo a palavra de Deus. Então eles estão querendo que arrancar a cabeça dele, como arrancaram de João Batista. Vão querer nos jogar na cova dos leões, vão querer nos jogar no fundo do poço, igual José foi jogado e foi vendido como escravo. Às vezes aquilo que não tem valor para as outras pessoas é aquilo que nós devemos continuar valorizando, que é a palavra do Senhor Jesus. Amém? Gênesis 39, a Bíblia diz que José, ele foi colocado, José foi abençoado por Deus em tudo que ele realizava. Ele foi apresentado a Potifar, ele caiu na mão do Potifar, e tudo que ele fazia, ele rompia, ele prosperava. Onde ele colocava a mão dele, era abençoado. Potifar começou a olhar ele e falou assim: esse jovem, ele carrega algo diferente. Eu vou colocar ele num lugar especial. Eu vou colocar ele para administrar aquilo que eu tenho no meu reino. Eu vou colocar ele num lugar de governo. E às vezes a gente pensa assim, tudo vai prosseguir de uma forma tranquila na vida de José. Na verdade não, ele estava aprendendo a superar os seus limites. Primeiro a venda como escravo. Pensa numa pessoa ser vendida como escravo. Pensa, José estava ali acostumado a viver entre os seus irmãos, todo dia ali, né, na sua casa, na sua cama, junto com as pessoas que ele cercava, que ele amava, junto com seu pai que lhe ensinava, que lhe dava carinho. E de repente ele vê o seu sonho frustrado. De repente ele se vê ali preso, num cativeiro. Ele se viu ali sem valor nenhum. Ele acordou na mão, né, de outras pessoas, algemado, sendo zombado. E a Bíblia diz que ele caiu num lugar, ele começou a ser observado, e Potifar deu uma oportunidade para ele poder realizar algo importante. E naquele momento ali que ele administrava ali as coisas, né, de Potifar, algumas pessoas se levantaram ali, principalmente a esposa de Potifar. Começou a olhar Potifar com uns olhos diferentes, ela começou a desejar Potifar, mas ele carregava algo de Deus, ele carregava uma marca, ele era diferente. A Bíblia diz que aquela mulher começou a seduzir, e ela insistia constantemente para que ele se deitasse com ela. Mas em todos os momentos ele falou: não, eu recebi aqui a oportunidade de governar na casa do Potifar. Eu valorizo aquilo que o Senhor colocou na vida dele. Eu tenho temor ao Senhor, então eu não vou pecar, eu não vou errar, eu não vou retroceder, porque quando uma pessoa cede ao pecado, queridos, as coisas vão desabar na vida dela. José, ele estava aprendendo a desenvolver o aprendizado de esperar, e a Bíblia diz que ele foi forte naquele momento. Ele tem um texto que diz que ele fugiu da presença da mulher, ele procurava fugir da presença da mulher, ele evitava estar na presença dela. A Bíblia nos ensina a fugir da aparência do mal. Então ele estava realizando aquilo que ele estava aprendendo na palavra de Deus. Ele estava fugindo da aparência do mal, ele estava se desviando do mal. Ele resolveu andar com Deus, ele tinha um temor de Deus, e esse temor ao Senhor fazia parte do plano dele, de governo que ele tinha. Aleluia. Meu Pai amado e querido, que o Senhor venha, meu Pai, cumprir o teu propósito, que o Senhor venha nos separar, como José separou. José era santo, ele decidiu andar em santidade. A Bíblia diz, queridos, que aquela mulher, ela fez uma armadilha para José, e no dia que ele estava a sós com ela, ela agarrou ele. Ele era uma pessoa bonita, a Bíblia diz que ele era uma pessoa bonita. Ele
tinha um aspecto bonito, ele tinha uma aparência bonita, ele era diferenciado, e aquela mulher ficou doida nele. E eu penso que era uma mulher muito bonita. E ele solteiro, mas ele decidiu: eu vou agradar a Deus, eu quero que a promessa dele se cumpra. O lugar que eu estou não vai corromper aquilo que eu sou. Ele teve esse aprendizado, ele sabia quem ele era, ele sabia aquilo que ele carregava. Ele decidiu não desagradar o Senhor. Vai ter momentos da nossa vida que nós vamos ter que nos separar, nós vamos ter que dizer não, nós vamos ter que renunciar, nós vamos ter que confiar em Deus. Então José, ele estava desenvolvendo esse aprendizado, e quando aquela mulher pega a roupa de José, ela inventou uma mentira e contou ao seu marido, que lançou José no cárcere. Pensa, amados, quanta injustiça. Já tinha sido vendido como escravo, já estava fazendo as coisas ali direitinho, já estava ali agradando a Deus. Às vezes a gente pensa que tudo vai dar certo, tudo vai fluir, mas Deus, ele tem uma forma de trabalhar com cada um, e ele estava trabalhando dessa forma com José. José foi lançado no cárcere novamente, está preso. A Bíblia diz, amados, que José, ele fazia tudo com tanta excelência, que foi confiado nele os cuidados ali daquela cadeia. O carcereiro depositou toda a confiança em José. Ele falou com José: você que vai cuidar agora dos presos agora, você que vai administrar. E ele não tinha preocupação nenhuma. Ele foi naquele lugar lá e ele estava abençoando os presos que estavam, ele estava abençoando o carcereiro, o chefe que estava lá. Ele começou a administrar, porque ele carregava essa unção de administração. E a Bíblia diz que tinha duas pessoas que foram conversar com ele. Um era copeiro, o chefe dos copeiros, e o outro era o chefe da padaria. Dois que estavam lá presos. Eles tiveram sonhos e contaram os seus sonhos para José. E José, de uma forma muito sábia, ele faz a interpretação dos sonhos. Eu fico imaginando José, ele estava evoluindo o chamado que ele tinha. Antigamente ele sonhava, agora ele está interpretando o sonho. Ele carregava algo diferente. O lugar que ele estava não impedia ele de crescer. Às vezes a gente está num lugar, pensa que Deus não está trabalhando, mas Deus está ali trabalhando. Ele trabalhou na vida de José, ele trabalha na minha, trabalha na sua também, em nome de Jesus. Então ele faz a revelação, a interpretação do sonho. O copeiro seria livre e o padeiro seria morto. Quando ele conta para o copeiro que o copeiro seria livre novamente, rapidamente o chefe da padaria vai lá, compartilha também o seu sonho com ele, e ele fala: você vai morrer, sua cabeça vai rolar, o outro vai ser restituído a sua função. E tudo ocorre conforme José havia declarado. E ele deu uma palavra para o copeiro, chefe. Ele falou assim: olha, você lembra de mim, viu? Quando você estiver lá com um rei lá, você conta pro rei lá que eu te ajudei, viu? Você conta lá, dá uma força lá para me sair aqui desse momento que eu estou vivendo. Mas isso não aconteceu de uma forma muito rápida. A Bíblia diz que José ficou esquecido no cárcere por durante aproximadamente 2 anos. Ele ficou ali esquecido, ficou ali sofrendo, e o copeiro estava lá livre. Mas num determinado momento, o rei Potifar, ele teve um sonho. Ele buscou em todos os lugares o entendimento e a interpretação do sonho que ele teve. Ele não sabia mais aonde buscar. Ele foi, esse copeiro, ele se posiciona, fala assim: eu quero te pedir desculpa, rei, quero te pedir perdão, porque eu escondi uma informação importante, porque eu conheço uma pessoa que está lá no cárcere lá, que ele fez uma interpretação do meu sonho e do sonho do chefe da padaria, e tudo aquilo que ele interpretou se cumpriu. Esse homem se chama José. Ele pode interpretar o sonho que você teve. Então eles mandam chamar José, o nome dele foi soprado. Ele apareceu ali uma oportunidade para ele poder dar seguimento na vida dele. Eu me lembrei de um tempo que eu vivi, numa palavra que eu recebi na empresa que nós temos hoje, eu e minha esposa. Nós começamos um negócio novo, e
de venda de brinquedo, de acessório para celular, e eu vi o nosso sonho desabando, sabe? Eu vi as coisas que não estavam acontecendo, não estava rompendo, nós não estávamos crescendo, prosperando, passando por muita prova, por muita luta, por muita dificuldade. Eu lembro que nós vendemos o mercado, eu fiquei com uma dívida lá muito alta. Eu fiquei devendo para vários bancos, os bancos me ligavam o dia inteiro. Eu recebi mais de 50 ligações num dia de cobrança. Eu não digo que isso é errado, eles estavam fazendo o que era de direito a eles, né? Eu estava devendo e tinha que pagar. Mas quando a gente começa a trabalhar nesse novo ramo, as coisas não estavam acontecendo. E aconteceu que teve um evento em Belo Horizonte, no Expo Minas. Era um evento, né, de brinquedos no Brasil inteiro. As melhores empresas, as principais empresas estavam ali reunidas naquele evento. E eu não tinha dinheiro, e não tinha, porque é um lugar de fazer negócio, né? E eu não tinha dinheiro para comprar nada, mas Deus mandou eu ir lá. Falou assim: você vai lá. Você não tem dinheiro não, mas você vai lá. E eu fui, eu obedeci a Deus. Arranquei o carro aqui. Eu lembro que no dia do evento, Deus me lembrou. Eu falei assim: não, eu estava meio indeciso. Eu resolvi desistir. Eu questionei Deus: não, por que eu vou lá? Não, mas eu fui. Na hora que eu cheguei lá no Expo Minas, eu estava procurando um lugar para estacionar do lado de fora, porque o estacionamento lá é pago. Eu estava querendo economizar dinheiro. Só que eu não encontrei vaga do lado de fora. Aí eu falei: não, eu vou lá dentro mesmo. Entrei, tinha vários manobristas manobrando os carrão que tinha lá. E eu percebi que eles fizeram uma acepção no meu carro, que era mais simples. Eles estacionavam os carros mais bonitos, né? E o meu ficou lá. Ninguém quis ir lá estacionar meu carro. Falei: não, glória a Deus, eu mesmo estaciono, né? Estacionei. Às vezes eles pensou assim: esse cidadão aqui não vai ter nem gorjeta para me dar, né? Eu vou num carro melhor aqui, que às vezes eu vou ter uma gorjeta melhor. Realmente eu não tinha dinheiro para dar de gorjeta, não. Eu estava economizando, estava vivendo um tempo muito difícil. Mas e quando eu fui descendo a rampa para chegar lá no evento, uma pessoa me chamou. Gritou sim, um segurança com um radinho na mão. Ele estava muito bem vestido. Eu lembro que eu estava com a calça remendada, que ela tinha furado aqui perto do joelho, e eu tinha mandado costurar, que eu não podia comprar uma calça. Aí eu mandei costurar e ficou um quadradão assim, ó, da marca da roupa. Eu não estava vestido com a túnica de José colorida. Não era uma roupa bonita, atraente, chamativo. Eu estava ali muito simples. Aquele segurança falou assim comigo: este evento aqui é para empresários. Olha a colocação que ele fez: é só para empresário esse evento aqui. Ou seja, ele estava me restringindo. Ele estava me julgando pela roupa que eu estava. Ele achou que eu não tinha empresa. Na verdade, quando a gente fala de empresa, a gente pensa em algo muito grande, né? Numa estrutura, e não é. Eu tinha um CNPJ ativo, né? Então, mas eu tinha as qualificações necessárias para poder participar do evento, mesmo que eu não fosse comprar. Ele era livre publicamente para qualquer um ir. E eu cheguei, primeiro, aí eu fiz a minha inscrição, desci, eu falei com ele com muito carinho e respeito, né? É para empresário, então é para mim mesmo, porque eu estou no lugar certo. Pelo menos um CNPJ ativo eu tenho. Quando eu desci, comecei a percorrer os estandes de venda de brinquedo, eu identifiquei uma empresa que vendia o produto que eu vendia. A mesma empresa, da mesma marca. E eu entrei lá, comecei a conversar com o vendedor. E como eu não tinha dinheiro, né, ele me tratou com educação e com respeito. Mas ele não queria render muito papo comigo, porque ele sabia que ele não ia ter retorno, né? Ele queria atender outras pessoas que poderiam promover uma comissão melhor para ele. Só que de repente, queridos, levantou uma pessoa lá e me ofereceu um café. Era o dono da banca lá, era o chefe da empresa lá, era uma pessoa importante lá. Essa pessoa começou a conversar comigo e me deu um cartão. Irmãos, esse cartão mudou a minha vida. Deus me colocou num lugar, num ambiente onde uma oportunidade começou a acontecer na minha vida,
onde eu estava desacreditado, pensando em desistir, em fazer outra coisa na vida, ele me deu um cartão e me deu um endereço e falou assim, ó, nesse endereço aqui, ó, está a minha empresa. Lá tem outras empresas. Ele me falou o nome de uma outra empresa, a principal importadora de produtos que eu vendo. Ele é uma das principais, mas ele me citou o nome de uma mais do que ele ainda. Hoje eu consigo comprar diretamente na fonte, né? Então assim, Deus me deu uma oportunidade de realizar algo que eu creio que é projeto de Deus, que eu creio que eu tive que esperar, eu tive que ter sabedoria para poder não desistir do momento e desenvolver esse aprendizado de esperar em Deus, que às vezes o nosso nome vai ser soprado, ele vai estar na mesa de alguém, como José tinha o seu nome na mesa. Seu nome estava na mesa lá, mandou chamar José, ele interpreta o sonho do rei, e ele fala tudo que ia acontecer, do tempo de seca, do tempo de sofrimento, e o que aquela nação poderia representar se eles economizassem parte daquilo que eles produziam. Então o Senhor coloca José num outro patamar novamente. Ele traz novamente José para a cena. Ele realiza e interpreta o sonho que o rei teve, e ele dá uma direção. Você tem que colocar uma pessoa para poder conduzir esse tempo. Eu lembrei daquele texto que fala sobre chefes de 100, de 1000, de 10 mil, de 5 mil. Às vezes Deus vai colocar a gente com uma unção específica para governar determinadas situações, e outras pessoas vão ter um governo melhor. José, ele teve um governo diferenciado, ele tinha essa túnica colorida. O Senhor abençoava a vida de José. Através da vida de José, a vida de Potifar, de toda a sua casa também foi abençoada. A Bíblia diz que houve uma seca naquele tempo lá, muitas coisas estavam escassas, e a unção que o Senhor derramou sobre a vida de José, a sabedoria que o Senhor derramou, ele colocou em prática. Ele foi colocado em um lugar de governo naquele lugar, e através daquela unção que José carregava, ele começou a abençoar todas as outras nações que iam buscar o cereal naquele lugar. O que eu aprendo também com essa lição é que mesmo José estando num lugar de destaque, mesmo tendo sido desfavorecido no meio das pessoas que ele mais amava, mesmo ele tendo que passar por muitas provas e muitas lutas na vida dele, ele nunca mudou quem ele era. Ele nunca mudou o caráter que ele tinha, os ensinamentos que ele tinha. Quando ele teve a oportunidade de estar no meio dos seus irmãos novamente, que todas as nações da terra foram procurar o Egito para poder se alimentar, porque não tinha alimento em lugar nenhum, eles viram José lá, mas não o reconheceram. José sabia quem eles eram e não tratou de uma forma arrogante. Ele não exerceu ali a justiça. Às vezes a gente quer demonstrar justiça, quer cobrar o erro, quer pedir ao Senhor que derrama o fogo, que queima, que exerça justiça. Sabe o que ele decidiu exercer? Misericórdia. Irmãos, como que o Senhor tem falado na minha vida sobre isso? Às vezes eu quero que o Senhor exerça justiça na vida de pessoas, porque elas estão pecando, estão falando mal do Evangelho, estão querendo, semear princípios errados. Eu creio que nós devemos sim denunciar o pecado. Nós não devemos fazer parte, compactuar com o pecado. Mas José, ele foi diferente. Ele exerceu de misericórdia, ele clamou por misericórdia, ele liberou o perdão sobre os seus irmãos. Ele trouxe eles para perto de novo, para exercer o cuidado. Ele estava podendo, ele entendeu, queridos, que aquela situação que tinha acontecido com ele, era para que ele pudesse sustentar a família dele lá na frente. Quando ele se declara, revela aos seus irmãos quem ele era. E eu creio, irmãos, que o Senhor, ele coloca um propósito na vida de cada um. Se Deus, ele deu uma palavra para você,
Se Ele te prometeu algo na palavra, se você tem caminhado mediante alguma palavra, se você recebeu algo de Deus, prossiga, não desista, não corrompa aquilo que você é. Não desvie nem para a direita nem para a esquerda. Seja forte, seja corajoso. A palavra que Josué recebeu: seja forte, seja corajoso. Quando Moisés morreu, aquilo não foi o fim de alguma coisa, mas algo novo estava acontecendo. José, ele decidiu realizar algo novo, mesmo sendo injustiçado, mesmo sendo desvalorizado. Aleluia! Glória a Deus, aleluia. Vamos ficar de pé, vamos orar. Pai amado e querido, nós queremos te agradecer, meu Pai, por esse aprendizado na tua palavra. Eu queria chamar a equipe de louvor, por gentileza, para a gente encerrar fazendo um louvor. José, ele desenvolveu o aprendizado de